os álbuns definitivos do thrash metal. Fala galera, eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Neto Cruanes. Guto Dal Porto. Cara, hoje nós vamos pegar o bonde daquele nosso episódio que nós fizemos os discos definitivos do heavy metal. E a gente, no final do episódio, a gente assumiu um compromisso. De fazer o do thrash. De fazer o do thrash e cá estamos. Porque a galera aqui, sentiu falta, né, de aqui alguns tem discos, café no bule, né? Aqui a gente falou, tá falado. É isso aí. E vamos, antes de começar, dar os recadinhos da paróquia, né, Netão? Com certeza, cara. Já ajuda o Pod Rock, como? De graça. Curte o vídeo aqui, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E avisa os amigos aí para conferir, isso ajuda muito a gente e mantém a gente fazendo os vídeos. E a gente agradece sempre. O Garage Studios é o local onde a gente consegue gravar nossos vídeos. Também loja de instrumentos seminovos, muita coisa legal. Inclusive hoje tem uma Gibson Zack Ward aí demais. Animal. Vamos lá, Pim. Posso começar? Vai lá. Vai lá, Gutão. Cara, 10º lugar, um dos discos mais importantes da minha vida. Acho que é um dos que eu mais gosto dessa lista. É um disco maravilhoso. É um disco, pra mim, de certa forma, revolucionário ali na época que ele saiu. Exato. Nevermore, Dead Heart in a Dead World. Essa surpreendeu, porque a galera acho que não tava esperando esse disco nessa lista. Porque o Nevermore tá numa linha tênue ali, né? Cara, ele vem por fora, do cenário todo. Porque, vamos falando rapidamente, o thrash metal, ele tem uma cena muito forte em São Francisco, que tem ali a Bay Area, onde vem muita banda ali, e tem uma cena forte na Alemanha. E o Nevermore, ele brota do Seattle, nada né? de Seattle, né, cara? Mas só que... Cara, fala aí. Vai daí. E eu acho que o legal, assim, também é que a época que ele sai, né? Porque a gente vai ver na lista que tem muita coisa dos anos 80, ali, começo dos anos 80. 90% da lista. E o Nevermore é uma banda que, na verdade, ela surge no meio dos anos 90. E aí a gente tem que falar que ela é quase que uma sucessora espiritual do Sanctuary, que aí sim surgiu ali nos anos 80, na efervescência do thrash metal. Mas o Nevermore, ele atinge o seu ápice ali em 2001, 2002. Eu acho que o Dead Heart é mais ou menos dessa época. Pra mim é o 2000, né? 2000. E os caras é uma revolução musical, né? Porque ele é um... Jeff Loomis. O Nevermore é uma banda que tem influências desse thrash metal mais clássico, mas traz... Soa moderno, né? Soa muito moderno. E assim, não entenda moderno como ruim. Moderno nunca é ruim. Ele atualiza o thrash metal. Repagina ali. Aquele som mais grave, o próprio vocal do Warrell Dane, a afinação baixa. O Warrell Dane, que é um cara que tem uma voz muito, muito potente, assim, uma voz grave. Ele transita entre a voz mais grave, mais aguda. Exatamente, E é um disco que ele é inacreditável, cara. Eu, quando eu peguei, eu lembro exatamente, né, lá nos anos 2000, comprei ele por indicação do dono da loja que a gente comprava. Ele falou, escuta isso aqui. E explodiu nossa cabeça, né? Muito. E logo em seguida a gente foi num show da turnê desse disco aí. Vocês viram o turnê? Vimos a turnê do Dead Heart, num ovo em São Paulo, que foi... assim, incomparavelmente melhor do que a gente viu depois do Nevermore no Live and Louder num palcão e tal. Não se compara. Cara, um dos shows da minha vida, assim, porque, um lugar pequeno, uma atmosfera, aquela atmosfera acolhedora, assim, galera subindo no palco e o Warrell Dane brigando com o segurança puxando e o Warrell Dane lá, assim. O segurança, não, deixa, sobe, e aquela insanidade, é muito assim, foda, é muito foda. E o Dead Heart, cara... É um grande disco, né? É o clássico deles, né? É o disco mais famoso também. É um disco perfeito. É um disco que, pra mim, assim... Quando ele sai ali no começo dos anos 2000, realmente explode minha cabeça de uma forma que fazia tempo que não acontecia, né? Muito bom. E é legal, assim, o Neto falou, o Nevermore, ele vem de uma cidade que é muito associada a outro movimento, que é o grunge, e ele vem ali, e quando o Nevermore surge, o metal, o heavy metal nos Estados Unidos estava meio em baixa. Sim. Eram poucas bandas, a coisa não estava legal.
E o Nevermore, eu acho, o Nevermore, a gente pode colocar aí também talvez o Ice the Earth, que é mais ou menos da mesma época, eles são meio que responsáveis para dar um fôlego pro metal norte-americano. Começam a surgir muitas bandas boas, eles até chamam depois de New Wave of American Heavy Metal, né? A partir dessas bandas, assim, que dão um gás forte pra cena americana. Então, porra, é um disco foda, cara. Merece totalmente estar nessa lista aí. 10-10. 10-10. Saudoso Warhol Day. Vamos lá pro Êxodos, o Bonded by Blood. É um classicaço. Cara, disco ali da formação do thrash, né? Não é o primeiro disco, mas ele não foi o primeiro que foi lançado. Mas ele tava pronto, né? Ele era pra ter sido lançado antes do Kill Em All. Por conta de gravadora, de não sei o que lá, ele foi lançado em 1985. Era pra ter sido lançado ali entre 82 e 83. E aliás... É onde tocava o Kirk Hammett, exatamente. Foi pro Metallica substituir o Dave Mustaine, que foi chutado. Exatamente. E dizem que um dos motivos do atraso também foi essa saída do Kirk. A saída do Kirk. Então, tudo se encaixando ali. Mas é um disco clássico, começa pela capa, né? Aquela capa clássica lá com as duas crianças siamesas ali, o diabinho, o anjinho, é inacreditável, né? Choca, né? E aí tem grandes músicos, Bonded by Blood, Piranha, os grandes clássicos do Êxodos estão ali, né? Disco importantíssimo ali pra cena, né? É um disco de cabeceira do trashero, né? Que ajuda a definir o som do thrash metal, né? Principalmente Bay Area. O som Bay Area ali, ele é muito fundamental nessa formação do que seria a sonoridade do thrash metal, Total. Né? E ali, grandes músicos, né? Gary Holt, que hoje tocou com o Slayer, grande músico. Foi berço ali, né? Pra muita coisa. Exato. O vocalista, Paul Baloff. Grande disco, né? Grandes músicos, disco seminal também ali da cena, né? Influenciou uma boa parte da galera depois. Muita gente. Tanto é que quando surge o Big Four lá, tinha algumas bandas que a galera falou, mas não tá no Big Four. O Êxodos é uma dessa por muita gente considerar... Várias que estão nessa lista estão nesse exato. Mas a galera fala do Êxodos por ser, tipo assim, o Êxodos, entre aspas, é a primeira banda de thrash metal e não tava lá. Sim, é verdade. Depois eles soltam vários outros discos, tem mudanças de formação, mas eu acho que o clássico mesmo, assim... Aliás, tem grandes discos o Êxodos, hein? Até hoje solta grandes discos aí, né? Mas o grande clássico, assim, aquele disco que todo mundo lembra pela capa, pela época, é o Bonded by Blood, né? Muito bom. Próxima é uma banda que é outra das que eu mais gosto aqui da lista, que é o Testament. A gente vai do The New Order, que é um classicaço. Cara, o Testament pra mim é uma banda que qualquer disco que você falasse, que é o top 10 do thrash metal, eu vou falar, é verdade, é mesmo. Esse aí os caras são foda, porque, né? cara, eles não conseguem fazer disco ruim, na minha opinião, não conseguem. Nossa, disco recente agora é animal. Esses últimos discos deles são animal. E o legal do Testament aí, né, e a gente vê a diferença entre, apesar de todas estar dentro dessa caixinha do thrash metal, elas são bandas bem distintas entre si, né? Então, o legal do Testament é que ele é uma banda bem distinta, assim, dentro da cena, né? Eles sempre apostaram muito em melodias, né? Guitarras mais intrincadas, assim, uma coisa um pouco mais elaborada. Não tão rápido. Mas não chega a ser um técnico chato também. Não. É paulada. É muito paulada, mas, assim, um pouco mais palatável. Exato. E eu acho que tem sempre um destaque pro Chuck Billy também, que é um cara que consegue... É uma lenda, que consegue desde um vocal bem melódico, assim, e até pra uma coisa um pouco mais gutural ali, né? E eu acho que o The New Order... Quando a gente pensa... A produção desse disco é bem foda, né, muito cara? boa. É algum produtor famoso, cara. Eu não me recordo agora. É algum produtor famoso que fez esse disco aí. E ali é onde tá grande parte dos clássicos deles, né, cara? Sim. Um descasso. Assim como todos do Testament. O Testament é uma banda muito regular, né? E é legal que eles vão... Eles têm, vai mudando o som, assim, conforme a época, assim, mas eles conseguem... algumas mudanças de formação. Tem mudanças de formação, eles atualizam um pouco o som, né? Então,
Depois desse vem o Practice What You Preach, aí depois tem disco como o Low, que é meio subestimado, e é maravilhoso. Descasso. Mais pro final dos anos 90 também poderia estar aqui, que acho que é um dos grandes discos dos anos 90, que é o The Gathering. Que é o Dave Lombardo na bateria. Que é o Dave Lombardo na bateria. Quando volta a dita formação clássica ali, eles trazem o Dave Lombardo pra tocar, né? E até hoje os caras lançam grandes discos, né? Só descasso. Mas quando a gente tá falando aqui dos 10 maiores discos fundamentais, os grandes clássicos, tem que representar o Testament com disco. Mas eu acho que ele tá bem escolhido. O Danny Warden aí eu acho que é um representante perfeito aí, né? Isso aí. Tem até cover do Aerosmith nesse disco. Eu não sei se Nobody Fall. Hã? Nobody Fall, exatamente. Muito foda. É foda. Vale a pena. Vamos pro próximo? O que é o próximo? Creator. Agora, galera, vamos falar de um disco de outra cena. Lá pra Alemanha. Vamos viajar. A gente sai da América e vai pra Alemanha, né? Para quem acompanha um pouco o thrash, a gente vê que tem bem essa distinção, né? Um thrash metal mais americano, seja Bay Area, seja Nova York ali, ou o thrash metal germânico, alemão, né? E dentro do thrash metal alemão a gente tem algumas bandas que são muito importantes, e essa é uma das maiores, Creator com Extreme Aggression. Que é um clássico absoluto, né, cara? É um clássico absoluto ali, né? Assim, eu confesso que eu não sou fã do thrash alemão, porque realmente é diferente. Eu gosto mais do thrash americano do que do thrash alemão. Acho que o thrash alemão, ele até puxa um pouquinho, talvez, principalmente nessa fase, pra algo um pouco mais death metal ali, né? E é mais corrido, É mais corrido, é bem mais corrido, O americano é um pouco mais cadenciado, talvez. É um pouco mais trampado, com guitarras Isso, um pouco... Tem mais blast, né? Exato. Mas o Extreme Aggression, ele, tipo, influenciou gente do mundo inteiro, né, cara? Isso que eu ia falar. Eu acho que o Creator influenciou a cena que veio depois de metal mais extremo, né, cara? E assim, a gente pega o Extreme Aggression, ele já sai numa fase que eles já tinham soltado grandes álbuns ali, né? Sim. Pleasure to Kill, o primeiro, então eles já estavam ali numa fase... Consolidado. Eles já estavam consolidados ali. E aí eles soltam um disco que é uma paulada, ele tem uma produção muito melhor. Eles conseguem emplacar alguns videoclipes ali que acho que ajuda a bombar a banda, né? Betrayal é do Extreme Aggression, né? E tem um clipe que rodou muito no MTV. E eu acho que pra mim, assim, talvez ele já tá ali, acho que ele é lançado em 89 ali. Pode ter gente que acha que tenham outros, o Pleasure to Kill seja um clássico maior, seja mais importante, mas pra mim é o disco... que ali é quase que uma virada de chave na carreira do Creator. Eu acho que foi mais importante. Eu acho ele mais um disco, sei lá, ele é até mais extremo, assim, né? Ele chama Extreme Aggression, né? Produção foda, guitarra foda, o Millie, uma vocal muito foda. Rasgadão, as músicas são cativantes, né? Porra, é muito foda, cara. Eu acho que pra colocar como um disco do Creator aqui, pra mim teria que ser o Extreme Aggression. Mantendo na Alemanha, nós vamos pro vizinho ali, né? Vamos pro Destruction. Exato, né? A cena alemã ali, vamos dizer que ela é formada por uma santíssima trindade ali, né? Sim. Que seria Creator, Destruction e Sodom, né? Falando do Destruction, a gente coloca aqui, acho que inegavelmente, aí sim, o maior clássico dos caras, que é o Eternal Devastation, né? Esse disco... É o disco mais famoso dos caras, é onde tem os grandes clássicos deles ali, né? É o disco do Truzão. O disco do Truzão ali, né? Qualquer Truzão tem esse disco, a capa aquela capa clássica, com desenho com a cabeça dos caras lá. Bem louco, né? Bem louco, né? E eu acho que é um grande disco ali. Que sai depois o próprio Destruction, ele diferente das outras bandas aí, ele passa por muitos altos e baixos. A banda chega a acabar ali na virada dos anos 90. O líder da banda, que é o vocalista e baixista, ele sai da banda ali, então soltam alguns discos que não são tão bons, e aí mais pro final dos anos 90 ali eles voltam, e aí a banda tá nativa até hoje. Em grande nível. Em grande nível, eu já vi show dos caras, os caras fazem um grande show também, assim. E mais ainda, o que a galera mais lembra e é o grande disco, é o Eternal Devastation. É o clássico. É o classicaço dos caras. Eu não
sou tão fã também do thrash alemão. Não é que eu não gosto, eu gosto, mas, cara, não tem como não conhecer um disco desse, né, cara? Sim. Assim, todo mundo ali do meio conhece. O disco que girou entre a galera, assim, aquele disco que o pessoal sempre falou, ouve isso, né? Exato. Aliás, representa, né, cara? A gente que cresceu ali final dos anos 80, bastante nos anos 90, era um disco que você tinha que escutar, né? Todo mundo fala, ouve esse disco. Quando você começa a escutar thrash metal, assim, tem que pegar, Destruct, esse disco é foda e tal. E aí você escutava, batia, assim, mesmo que você não gostasse, é diferenciado, né? Paulada. Verdade, Vamos voltar lá pra Nova York agora, lá pros Estados Unidos, do outro lado do oceano, falar de Anthrax, uma banda que eu sei que vocês dois são mega fãs. Eu acho que do Big Four é a banda que vocês dois... É uma das que vocês mais gostam, é uma das nossas bandas, assim, né, cara? E o Anthrax, é uma banda diferente. Isso que eu ia falar. Isso é que é legal, né? Cara. Tá ali na cena americana, mas ela é totalmente diferente. A gente já falou ela aqui. usa mais, né? Mas é a banda menos pesada também de... Por isso, que ela usa mais, ela se permite flertar com punk, mais com punk, com hip hop, não sei o que. Ela absorve um pouco mais de influências e joga isso pro som sem querer ser um negócio 100% true, 100% do tempo. E isso, eu acho que essa é a identidade do Anthrax. Exatamente, é isso, né? E eles sempre tiveram também um negócio meio do divertido, do cômico, nas letras, abordando temas de quadrinhos. Os caras sempre gostaram, sempre estiveram muito ligados nisso, né? E a gente falou do Anthrax, não falamos do disco, né? Obviamente, estamos falando aqui de Among the Living, né? O disco disparado o maior clássico, né? Esse, quando você fala da banda, assim, praticamente todas as faixas são clássicas, são clássicas. Indians, a própria Among the Living, exatamente, tá tudo ali, né? E, o que falar de Anthrax, né, cara? O que falar de Scott Ian, que é um dos maiores riffmakers mas não é um grão. Cara, é um dos caras que faz os melhores riffs. Ele é o cara. O que falar de Charlie Benante, pesadíssima, técnico, padeado. Belladonna também. Belladonna cantando, Danny Spitz. Banda foda, né, banda foda, né, cara? Uma banda foda, lançando um disco seminal aí. Talvez nem seja o meu favorito do Anthrax. A gente gosta muito da fase do John Bush. Eu gosto muito da fase do John Bush, mas é inegável. É inegável que é o maior clássico da banda. Sim. Figura entre os discos mais importantes do thrash, com certeza. É fundamental por tudo isso que a gente falou aqui, né? Por trazer essas influências que eram meio externas ao metal ali, né? Muito do punk, muito por estar em Nova York, ele vivendo essa cena do hip hop, os caras sempre trouxeram influência disso, por ter membros bem distintos, o próprio Joey Belladonna, que é de origem indígena, então traz um pouco dessa influência, É demais, né? Cara? É demais, cara, esse disco cara, eu amo de paixão Anthrax. É outra banda que também, pra mim, não tem disco ruim, todos os discos são bons, e a gente tinha que escolher um, e aí não tenha dúvida que tinha que ser o Among the Living. Esse é unânime. Se você me perguntar, o disco que eu mais gosto né? Não é o que vocês, mas é o disco que eu vou ouvir Anthrax, assim, que eu dá aquela... remete à banda a ele, né, cara? E ia citar também a capa, que ela é bem clássica, assim, né? Aquela monte de cabeça, assim, né? Acho bem, bem foda. Pra mim... Fechou aí, Anthrax, foda demais. Massa. Agora vamos falar de Pantera. Se no Anthrax era unânime a escolha do disco, aqui já não é. Aqui a gente já pode, pelo menos uns 3 discos a gente pode citar aí como o melhor do Pantera, ou o mais importante, ou o mais clássico. Eu acho que a maioria vai concordar com a gente, nós vamos de Vulgar Display of Power. Eu acho que sim, porque é o que... Consolida. Tirou as palavras da minha boca. Consolida o som dos caras. E o Cowboys From Hell, talvez alguém fale, é mais importante, porque ele abriu o caminho, o som. né? Tipo, se não fosse o Cowboys From Hell, não teria Vulgar Display of Power. É importante, claro que é importante. E é tão bom quanto, cara. Tem dias que eu gosto mais do Vulgar, tem dias que eu gosto mais do Cowboys From Hell.
E o Fire também não fica atrás aqui, também pode ser citado. Mas o Vulgar, eu acho que ele é especial, né, cara? Eu acho que perfeito, né? nele ali é o disco que os caras batem o Soco martelo na revolução musical que eles estavam fazendo. É um né? soco na cara. Eu acho que tudo que já aparece com muita força no Cowboys, aqui, assim, é elevado à enésima potência, né? Eles pegaram aquilo que deu certo no Cowboys e fizeram o exponencial, cara. Então eu acho que faz total sentido. Começa pela capa, que assim, já é a capa mais icônica deles, assim, literalmente é um soco na cara. Que você sente ao ouvir o disco. E aí você escutando todas as faixas, esse disco é inacreditável. Pra mim perfeito. é o... Não sei se é o principal, mas tá ali no top 3 de álbuns mais fundamentais do metal nos anos 90. Ali é inacreditável, né? Uma revolução. É uma revolução. Música, né, cara? Guitarra, bateria, groove, baixo, próprio Phil Anselmo, Os que berros com cauleire. É animal, cara. É um disco ali que E um som novo sendo formado, né? Ele pega o heavy metal nos anos 90 pela mão e sai passeando com ele. Que falou, esse é o caminho que a gente vai seguir. Boa. E abriu o caminho pra muita coisa. E aí, assim, abre o caminho pro próprio Pantera se tornar a maior banda de metal dos anos 90. A banda mais relevante de metal dos anos 90. Né? Com certeza. Principalmente pela genialidade dos irmãos Abbott, né? Sim, do Dimebag e do Vinnie Paul. E o Phil Anselmo como uma figura importantíssima ali, fazendo um grande trabalho com grandes vocais e meio que encarnando um personagem ali do mauzão ali, né? Que na verdade é um grandíssimo PNC, que a gente vai falar disso mais pra frente num outro episódio. E se você gosta de Pantera e acha que eles começaram no Cowboys From Hell, na verdade o Cowboys From Hell reformulou o Pantera e mudou de estilo também. Se você quer saber mais sobre o assunto, veja o vídeo da discografia comentada, nosso ranking do pior para o melhor do Pantera, que a gente explica tudo certinho. É isso aí. Vamos seguir agora para outro continente, né? A gente viajou lá para Alemanha, voltamos para os Estados Unidos. Agora nós vamos pro Brasil, por que não, né, cara? Pô, vamos falar de uma banda brasileira que representa, né, cara? Claro que é o Sepultura. Sepultura não podia ficar de fora de uma lista de discos fundamentais do thrash, né, cara? E qual que é o disco? Cara, é o meu preferido, que não é unânime também, que muita gente vai falar, porra, poser, né? Por que não tá o Rise aqui? Por que não tá o Beneath? Nós vamos falar... Esquizofrenia! A gente colocou aqui na nossa lista de definitivo o Chaos AD, que é um disco importantíssimo. Tem Refuse to Resist, Territory, Slave New World, Propaganda. Então, assim, músicas que não podem faltar num show de Sepultura. Tipo, não existe Sepultura sem tocar Refuse to Resist. O próprio Max também, onde ele tá, ele tem que tocar Refuse to Resist. Se o Andreas vai fazer se ele aparece no show do Anthrax ali, que eles são tudo amigos, os caras puxam o Refuse to Resist ali. Inclusive, o Andrés fez uma temporada com o Anthrax, né? Sempre, eles são muito amigos. Não, tocou ali como guitarrista, né? Sim. O Andrés, ele é um arroz de festa, sim, né? Então, onde a gente chama ele vai, né? Porque ele é um cara muito gente boa, muito profissional, muito competente. Um grande músico. Muito competente, grande músico. Então, quase foi no Metallica. Quase fez parte do Metallica quando o James queimou a mão e eles precisavam de um guitarrista para seguir a turnê, para não cancelar muitos shows e tal. Ele chegou a ser um finalista ali, ele chegou a ser cogitado. Ele chegou a ser um reserva ali do cara que entrou, que acho que é... Puta, não lembro. De Marshall, um negócio assim. Enfim, Sepultura, um gigante, e nessa época aqui, o Sepultura e o Pantera eram as duas maiores bandas do mundo. Em alguns momentos o Pantera estava abrindo pro Sepultura, em alguns momentos o Sepultura estava abrindo pro Pantera, e era o suprassumo do metal mundial, cara. Não tem o que falar. E todos dizem, inclusive a própria Sharon Osbourne, que é outra PNC também, que nós vamos falar dela também num episódio futuro aí, falou com todas as letras aí, o Sepultura é o próximo Black Sabbath, é o próximo Metallica. Tipo, cravou assim, sem nenhuma dúvida. Só que você sabe que a banda se desmantelou, e aí foi
todo um processo de reconstrução e que nos traz hoje o Sepultura uma grande banda, né? Sim, o Sepultura continua sendo uma grande banda. Lançando grandes discos, inclusive, né? Exato, continua numa grande fase. Se você é desses que, o Sepultura acabou. Para com isso, cara. Pega o quadro. Machine Messiah. Vai escutar isso aí e vai ser feliz, porque são de grandes discos, né? Grandes discos. Botou o Sepultura de volta, onde é o lugar dele, que é os grandes nomes do metal mundial. O Sepultura continua sendo. Mas teve essa reestruturação, esse processo que demorou muitos anos, né, para eles realmente se firmarem de novo na cena, né? Mas, falando do Chaos AD, pra mim, é o meu preferido, pra mim é um disco perfeito, cara. É um disco... Muita gente vai falar do Roots, pela importância do Roots de trazer aqueles elementos mais tribais ali. Ficou muito famoso, mas eu acho que não é um disco tão bom quanto o Ben After Remains, o Arise e o Chaos AD. Pra mim são os três que são... Sabe o que me pega muito no Chaos AD pra ser a minha escolha pra estar nessa lista? É que apesar de a gente pegar ali a Rise ser um disco maravilhoso, Beneath the Remains ser um disco maravilhoso, eu acho que o Chaos AD, ele é um disco que, de fato, quando você escuta ele traz a banda com a identidade de Sepultura. Ela se descola de todas as influências que ela vinha de um thrash mais próximo de Slayer, de alguma coisa, e no Chaos AD é o primeiro disco... Som do Sepultura. É o som do Sepultura 100%. Cria identidade, né? Tudo que ela vinha galgando ali, desde o Bestial Devastation, Morbid Vision, que a banda, ela tá em... Cada disco ela é diferente, ela vai evoluindo, né? Sim. Ela vai dando passos. No Esquizofrenia ela já dá um passo maior, Beneath outro, Arise outro. No Chaos AD ela encontra o som dela, então... Pelo menos o principal, o core tá ali, né? O core. Então, quer dizer... Tem o peso, tem a melodia, tem todas as... Tem os elementos... Tem todas as influências brasileiras que ela tem, latino-americanas. Então eu acho que o que transforma o Chaos AD nesse grande disco é eles conseguirem trazer tudo que eles vinham pegando de influência e soltar num disco, né? Sim. Cara... E eu vejo muita gente, assim, em entrevista, falar do Chaos AD. E artistas renovados, inclusive das bandas que a gente acabou de falar aí, falar do Chaos AD, cara. Então você vê a importância, né? Os próprios caras ali da cena falam que é um baita de um disco muito importante, né, cara? Então... É o disco não vou discutir isso, que transforma o Sepultura realmente, é o que abre escancara as portas pro Sepultura se transformar nessa... grande nome do metal mundial, que depois com o Roots, que é o próximo disco, isso vai aí quebra a barreira, né? Aí realmente, aí os caras revolucionam a música ali, né, com o metal ali de uma forma inacreditável, né? Mas tudo isso é fruto do Chaos AD, que ainda hoje, pra mim, também é o disco mais redondo de Sepultura, assim, né? Eu tenho vontade de escutar a Sepultura, a primeira coisa que me vem à mente é a Chaos AD, né? Por tudo, né? Eu acho que foi um dos poucos discos aí que teve 3 votações de 10 nas listas, né? Nossa, que deu, foi unânime, né? Assim. É verdade. Foda. Top 3. Agora nós vamos falar de discos clássicos indiscutíveis. Até aqui então alguém poderia, né, discutir, levantar a mãozinha. Mas o outro... Agora não. Agora, terceiro lugar, nós já vamos direto e reto com o Slayer, com o Raging Blood. Até eu que não sou muito de Slayer, esse disco aí eu tenho que respeitar, tirar o chapéu, ficar quietinho. Porque, mano, isso aqui é um evento, como diria nosso amigo Ivan Buzik, né? É um evento, não é um disco, né, cara? Cara, quando eu penso em thrash metal, me vem... Cara, Raining Blood. Se você pensar em thrash metal, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça provavelmente vai ser Raining Blood, né? Que é a música faixa título desse disco, né? Tem Angel of Death. Angel of Death puta, cara. É um absurdo. Os maiores clássicos da banda tá aqui, né? Sim. E assim, o Sepultura, que a gente falou agora há pouco, há um pouco tempo antes do Chaos AD, no Ben After Remains, por exemplo, que é um disco preferido do Sepultura de muitos fãs, tem muita influência. Eles queriam ser o Slayer naquele disco. Exatamente. Exatamente. Era muito influente. O Beneath the Remains tem total influência de Slayer, né? Sim. Muito. Pra você ver o tamanho dessa banda, né, cara? É uma banda... E assim, se a gente falar de um thrash, banda de thrash,
tirando o Metallica ali, que é muito grande, a maior banda de thrash metal do mundo foi o Slayer. Hoje a banda tá com atividades encerradas aí, mas era uma banda gigantesca também, né, cara? Banda que tocava em estádio, banda que meio que furou a bolha também, apesar de ser bem mais extrema do que o Metallica, por exemplo, né? Que, tipo, furou a bolha na popularidade, mas se manteve na agressividade 100% do tempo. Sim, né? Exato. Até os últimos discos são bem extremos, assim, os caras nunca arregaram, assim, pra esse som, esse trash mais paulada, mais correria, mais sangue nos olhos mesmo, assim, né? Total. E eu acho que nesse aqui, como a gente falou, não tem dúvida, né? O grande clássico do Slayer é o Raining Blood. Você pode gostar do Hell Hates? Você pode. Você pode gostar do Season of Abyss? Você pode, mas você não pode negar que é o principal disco dos caras, né? Eu acho que pra estar numa lista de discos definitivos, né? Não tem. Exatamente. Eu acho que se esse disco só tivesse o Raining Blood, só tivesse essa música, ele já teria lugar cativo aqui na lista. Começa a tempestade. Exato. Então é isso aí. Então, puxa aí a segundo colocado, então, cara. Aqui vou falar, basicamente já falei aqui em outros episódios do meu disco de metal favorito, né? Megadeth com Rust in Peace, né? Isso é lindo, né, cara? Indiscutível, né? Eu acho que é indiscutível. Eu acho que pode entrar naquela, eu gosto mais do Countdown, do Peace Cell. Mas ninguém vai negar que é um puta disco. Mas ninguém vai negar que é o principal clássico. E é o melhor. É o melhor. Mesmo que, eu gosto muito do Countdown, eu gosto também. Gosto muito do Euthanasia, também gosto. Gosto muito do Peace Cell, também gosto. Mas nada se compara ao Rust in Peace. Nada se compara ao Rust in Peace, ponto. Eu acho que em tudo ali, né? A inspiração... Eu até hoje fico me pensando como que o Dave Mustaine consegue tocar as linhas de guitarra desse disco e cantar ao mesmo tempo, né? Porque tarefa fácil. Com 60 anos... tudo muito técnico, é tudo muito pesado, é tudo muito rápido. Mas sem perder a melodia, tudo muito bem construído, tudo né, cara? Com uma melodia inacreditável, né, cara? Você pega já a abertura com Holy Wars? Com Holy Wars. Cara, é um absurdo, né? Eu lembro, moleque, a primeira vez que eu escutei essa música, eu não acreditava, né? Porque é uma coisa até meio diferente, porque é uma música que tem duas partes, praticamente. Ela começa de um jeito e termina de outro, né? Ele muda a música, né, cara? Cara, como que os caras soltaram isso, né? Aí você, Tornado, Hangar 8, cara... Nossa, Lucretia. Lucretia. Inteiro, na íntegra, ele começa também pela capa, né? Eu não conhecia Megadeth. Nos anos 90, meio do começo dos anos 90, eu fui numa loja de disco, eu vi aquela capa lá, me chamou muita atenção. Cara, vai ser esse disco que eu vou pegar. Sem nunca ter ouvido falar em Megadeth. Comprei ele, foi o meu primeiro disco do Megadeth. Coloquei no som e falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Muda a vida. Esse disco muda a vida. Foi basicamente isso. Eu coloquei nos primeiros acordes de Holy Wars, falei, cara, basicamente é isso que eu quero pra essa minha vida. Eu nunca ouvi uma pessoa que não conheça, do meio, né? Sim, meio claro. Que não conheça e que não ache um puta disco, cara. Disco seminal, né? Assim, mesmo aqueles que não são tão ligados no trash, que gostam de coisas mais pro lado do heavy, é um disco foda, cara. Todo guitarrista ama, é um portfólio, né? O legal do Mark dele, Friedman. apesar dele ser trash, ele fura um pouco a bolha do trash, diferente talvez de outros discos aí, porque ele tem muita melodia, né? Muita melodia. Ele é um disco muito técnico, então, sei lá, um cara que gosta de metal progressivo, se ele escutar esse disco, ele vai pirar, porque as linhas de guitarra... Ele é difícil, ele é um disco difícil, ele é um disco que serve até de escola pro cara, de estudo pro cara. Total. Porque ele foge um pouco dessa bolha. Ele é muito rápido, ele é muito melódico, ele é muito intrincado. Ele não segue uma formulinha. Exato. E ao mesmo tempo ele é um disco maravilhoso de se escutar, assim, né? Porque ele é gostoso, ele é um disco... Não é aquele disco difícil, um disco meio chato. Você não quer passar as músicas rápido pra chegar na... Não, as músicas elas são gostosas, divertidas de escutar, né? É um clássico, eu não posso nem falar, né? Meu disco favorito de metal, né? E curiosidade que o Megadeth não era uma banda nesse momento que tava voando pra ir pro seu auge. Tipo, o Dave Mustaine desmantelou toda a banda depois do disco anterior, o So Far So Good So What,
e, tipo, recrutou novos músicos e tal, e o resultado já foi de cara o Rust in Peace. Tipo, o Megadeth, ele foi pro auge, tipo, de uma hora pra outra, numa vertical, assim, tipo, né, tipo, jogou o Megadeth lá em cima, num trabalho, assim, que tava realmente muito inspirado, porque os caras chegaram ali na banda, né, o Rick Mason, o Marty Friedman e o David Ellefson voltando, porque ele também tinha saído, voltou e tal. Então, tipo, foi uma repaginada no Megadeth e que acertou, assim, como diz o meu amigo Ganso, do Versover, de Bebedouro, acertou o cu do mosquito esse disco. É verdade. Os caras ali, assim, é daqueles discos que é uma vez na vida, realmente, né? E muitas bandas não conseguem lançar um disco nesse nível, assim, né? Se você tá acompanhando a lista aqui, sentiu falta de uma banda. Desde o episódio dos discos do Heavy Metal, teve gente, né, mas... E o Metallica? E o Metallica? Chegou a hora. Chegou a hora do Metallica. A gente escolheu um disco que é um disco muito importante pra cena do thrash, muito importante pra banda, por vários aspectos. Não é unânime a preferência, né, de melhor disco do Metallica. Por exemplo, não é o meu disco preferido, mas eu concordo que ele tinha que estar aqui na primeira posição. Master of Puppets, cara. O que vai se falar, né? Não tem o que falar. É um disco que, cara, pontua também ali, consolida o Metallica, né? Ah, mas eu gosto mais do Hide the Light, eles eram mais crus, tal. Aqui no Master eles começam a enveredar pra uma coisa um pouquinho mais pop, né? Mais comercial, né? Diga. Mas, cara, não é isso, cara. Eu acho que o Metallica foi se encontrando, foi sendo mais musical, cada vez mais musical, e as composições desse disco são primorosas, né, cara? E aqui eu acho que eles... É uma evolução, de uma forma geral, assim, de todos os sentidos, né? Produção é muito melhor, os caras aqui, eles começam a se desafiar mais como músicos, né? Ele é um disco... Também acho uma evolução, os caras estavam nessa, né? Sim. Pô, nós somos grandes músicos e vamos soltar grandes discos. Mais complexo. Então ele é um disco um pouco mais variado com relação aos dois primeiros álbuns dele. Então ele tem músicas brutais como Damage Incorporated, Battery, que são assim, absurdas, né? Pesadas e rápidas, mas ele tem músicas com tempos mais lentos, com variações de tempo. Tem Orion, que é um instrumental com uma profundidade absurda, cara. É uma aula de como se fazer uma música instrumental. Tem muita gente que acha que é compor uma música e não chamar o vocalista, que você tem uma música instrumental. Mas você sente falta de alguma coisa. Quando a música é bem feita, não tem isso, né? Quando a música é assim, eu costumo dizer que fazer boa música é difícil e fazer boa música instrumental é mais difícil. E o Metallica deu uma aula aqui em Orion, que é uma música que tem profundidade, que tem evolução, tem variação dinâmica. E fora isso, cara, tem repleta de assim, todas as faixas são absolutamente perfeitas, né, cara? É um disco que não tem uma vírgula pra você melhorar, botar um acordezinho a mais aqui, assim, não tem como, cara. Ali eles realmente eles finalizaram a obra ali de uma maneira que é espetacular. Eu acho que pra mim, assim, eu tenho uma palavra aqui que acho que define esse disco. Ele é um disco épico, assim, né? Nossa. Porque tem músicas longas e essas músicas, pô, Master of Puppets é uma música longa, tem 8 minutos. 8 minutos. E tocava em rádio. E assim... e é pesada. Pesada, rápida, com muitas variações de tempo. Ela é épica, é uma música épica. E eu acho que é o tom do disco todo, assim, né? Com Leper Messiah, com Master of Puppets, com Sanitarium, e aí, sei lá, com aquele final apoteótico com Damage Incorporated, porra, é uma aula. É uma aula, cara, é questão de gosto, né? Eu gosto mais do que o Amor, porque eles eram mais raiz, eu gosto mais do Just For All, porque... eu gosto muito do Hide the Light, cara. Eu sou muito fã, mas é muito mais pelo apelo emocional do contato com o disco do que qualquer outra coisa, entendeu? Sim. Agora, puta, vai negar que um disco desse é perfeito, e aí ele começa também com aquela virada de chave do Metallica pra se tornar a maior banda de heavy metal do mundo hoje, né? Eu acho que toda essa virada de chave começa aqui, né? A partir do profissionalismo, os caras... aqui, né? Pra mim, os caras vinham muito, muito grande, mas era uma banda mais nichada. Com o Master of Puppets,
eles dão aquele passo além, começam a dar aquele passo além na carreira, que lá na frente a gente vai ver o que a gente vê o Metallica hoje, aí o tamanho que virou, né? Eu acho que não existiria tudo isso sem Master of Puppets. Sem dúvida. O próprio Black Album, que joga o Metallica pro grande público, não existiria se o Master Master não tivesse já feito a cama pra isso, né? Exato. E eu, sem dúvida, acho o Master um disco muito melhor acabado do que o Black Album. Em termos de composição, muito mais bem redondo. Claro que o Black Album, ele tem assim a parte de produção, de gravação de estúdio, timbragem de instrumento, e isso elevou a história da música a um outro nível. Mas com outros recursos, tanto recursos financeiros quanto recursos tecnológicos, né, que o Metallica não tinha tanto assim no Master of Puppets. Mas em termos de composição, playlist ali, tipo as faixas do disco, a sonoridade do disco, a arte da capa, tipo, tudo muito ali que joga junto para fazer do Master of Puppets. Na minha opinião, ele é o melhor disco de metal da história. E ponto. Ele é um grande disco mesmo, né? Não dá pra negar. Não dá pra negar e, pô, talvez seja... E é curioso, né? Pensando aqui, né? É um disco de 86. 86. Ano passado, ano retrasado, fazendo um mega hype por causa de série na Netflix, Stranger Things. Você vê o tamanho do disco, né? Furando totalmente. A gente tá falando de thrash metal, que é um negócio nichado aí dentro do... O rock já é nichado hoje em dia, imagina o thrash metal, né? E os caras tocando a faixa título Master of Puppets numa série da Netflix, que é a série mais bombada. E não é tocando, eles ambientaram a série... Fizeram uma cena em torno da música, então, quer dizer, que é... Master of Puppets, quase 40 anos depois, voltando pro topo das paradas. Porque, animal. Por quê? Porque é ótimo, é maravilhoso. Foda pra caralho. É isso. Acho que é isso. É isso aí, galera. Espero que você tenha curtido aí os discos definitivos do thrash metal. Já fala pra gente nos comentários o que faltou, onde que a gente deu uma mancada aqui. A gente já citou o Sodom também, assim, a gente não tá nos nossos 10 aqui, mas durante aí a nossa fala sobre o thrash alemão, a gente já pontuou o Sodom, que a gente sabe que faltou, mas infelizmente a gente teve que escolher só 10 pra ficar redondinho o episódio aqui. O que mais que a gente poderia ter colocado aqui? Deixa a sua opinião. E a gente já fica aí num desafio de fazer uns 10 discos definitivos do hard rock para um próximo. Legal, hein? Desafio aceito. Exato, ótimo. Vamos fazer. Vamos fazer. A burrice nunca morre. Então é isso aí. Já curte o Pod Rock aí, já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até o próximo. Até. Falou!